Olá, tudo bem? Agora são 9h16. Muito bom dia para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Hoje é 10 de janeiro de 2025, sextou. E a gente vai começar o programa falando sobre ecoturismo ou turismo de natureza. Você já participou desta atividade? Acredito que sim, né? Quem nunca usou ou saltou na tirolesa? O ecoturismo é um segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo. Enquanto o turismo convencional cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo está crescendo entre 15% e 25% por ano. Vamos trazer todos os detalhes desta atividade que combina aventura e respeito ao meio ambiente. E nós vamos sair do estúdio e ir até o Museu da Língua Portuguesa, que está com uma programação especial no mês de janeiro. Lá, a repórter Nani Cox vai explicar tudinho pra gente. E também vamos falar sobre economia. O Programa Criativo ISP, parceria da Secretaria da Cultura Econômica e Indústria Criativas e a Invest São Paulo, levou 103 empresas ao exterior no ano passado, gerando o recorde de 725 milhões de reais em negócios e movimentando mais de 6 mil empregos diretos e indiretos. A gente vai explicar tudo para vocês, então vem com a gente, o Alesp em Pauta, a primeira edição já está no ar. Agora, 9h18, já estamos ao vivo para todo o estado de São Paulo e também para todo o país e para o mundo, a gente pode dizer, para quem nos acompanha pela internet. Você está saindo de férias ou está preocupado aí com uma programação para o final de semana? Então, abrimos esta edição falando sobre educação ambiental, com destaque para o ecoturismo. Uma boa dica durante as férias escolares da garotada, né? Para participar de caminhadas ao ar livre, trilhas, estar em contato direto com a natureza. O ecoturismo é a atividade turística que mais cresce do setor e alia benefícios de uma atividade física e cultural com a integração com a natureza e a preservação local. Além disso, o ecoturismo é uma atividade excelente para combater o estresse gerado pela rotina agitada que todos nós, que vivemos e trabalhamos nas grandes cidades. Então, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Antônio Serralha, diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos. Serralha, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, Priscila. E é um dia perfeito para se falar de turismo, que é exatamente uma sexta-feira. Quando as pessoas vão se programar para irem fazer um passeio, uma viagem, tá? Então é perfeito. Agradeço o convite e a oportunidade. A gente que agradece. E quando a gente fala de ecoturismo, é muito bacana porque é um turismo, mas tem essa importância, né, Serralha, do contato com a natureza. E a gente sabe da importância desse contato para principalmente as pessoas que têm uma rotina agitada durante o ano ou até mesmo durante a semana e tiram ali o final de semana para ter esse contato com a natureza. É extremamente importante e depois da pandemia, essa procura ela ficou muito mais intensa. E para sorte dos turistas, tanto do estado de São Paulo como de outros estados ou de outros países, é que o estado está muito bem estruturado para receber esses turistas e oferecer uma gama de oportunidades, de experiências, de aventuras no meio ambiente. São parques, ao longo de rios, de reservatórios. Então existe uma oferta generosa para todo mundo e para todos os bolsos, o que é mais importante. E é importante até essa sua fala, né? Porque às vezes as pessoas pensam, quando falam em ecoturismo, que precisam ir para o interior, se deslocar muitos quilômetros, mas a gente sabe que aqui na capital tem muita atividade de ecoturismo na região metropolitana e a gente sabe do trabalho intenso, né, que tanto os nossos parlamentares aqui da Alesp quanto o governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, trabalham para proporcionar isso para a população, né, Serralha? Sem dúvida.
No estado de São Paulo, especificamente, por exemplo, a gente tem uma política voltada para desenvolvimento do turismo, né? Então você tem aí toda uma legislação e recursos disponibilizados todo ano para que os municípios melhorem ainda mais a infraestrutura. Então tem muitos municípios que aproveitaram a proximidade com água, com rio, com Mata Atlântica, para fazer investimentos e se prepararem ainda mais para receber os turistas. Então você tem, como você disse, Priscila, na região metropolitana você tem ações, tá? E se você olhar o mapa do estado, em todos os cantos, praticamente em todas as regiões, você tem opções para fazer o turismo, o ecoturismo, o turismo ambiental. E quando a gente fala de ecoturismo, eu citei a tirolesa, as trilhas, mas tem muitas atividades, além dessas que eu citei, né, Serralha? Tem. Rafting, boia cross, a tirolesa, como você falou, trekking, caminhada, enfim, tem uma gama imensa. E o que é mais interessante, Priscila, é que os parques estaduais, tá? Eles estão preparados para receber, inclusive, as pessoas com mobilidade reduzida. Tá? Ótimo. Com cadeiras anfíbias, com cadeiras Juliette, para colocar o pessoal para fazer trilha, tá? O Petar, lá no alto do Ribeira, o Parque Carlos Botelho, estou citando dois, mas tem vários outros tá? Que você tem condição de oferecer todo tipo. Eu até falei com o pessoal lá da região, por exemplo, de São Miguel Arcanjo, e eles têm cadeiras adaptadas, o pessoal pode fazer boia cross, rafting, ou seja, é extremamente fácil e tranquilo para todo e qualquer tipo de pessoa que queira fazer uso desses equipamentos. E quando a gente fala todo e qualquer tipo de pessoa, é de qualquer idade também, porque desde a criança que pode aproveitar aí as atividades, principalmente nesse período de férias, até os nossos avós. Sim, e o que é mais interessante, às vezes a gente costuma generalizar um pouquinho essa questão de mobilidade reduzida, achando que é somente o cadeirante. Mas você tem a pessoa com deficiência visual ou auditiva, tá? Que ele também é proporcionado a poder fazer essa imersão junto à natureza. Tá? E tem um caso que eu fiquei sabendo essa semana, lá no Parque Carlos Botelho, que aliás eu recomendo, que é uma aventura sensacional. Você desce de São Miguel Arcanjo até Sete Barras, é uma estrada parque, no meio do Parque Carlos Botelho, no meio da Mata Atlântica, tá? E tem uma trilha de 2 quilômetros com cadeira adaptada para você levar as pessoas para visitar os muriquis, que são espécies preservados lá naquela região. Ou seja, é uma imersão junto ao meio ambiente. E o mais importante, geração de emprego e renda para quem é da região, fora a preservação ambiental. Exatamente, eu ia tocar nesse ponto, Serralha, que é muito importante, porque a gente sabe que quando envolve turismo, esses números que eu falei do ecoturismo, que é uma atividade que mais cresce no setor de turismo, tem muita geração de emprego. E a gente viu, a gente mostrou e está mostrando ao longo da programação da Rede Alesp já há muito tempo o trabalho forte do governador Tarcísio de Freitas com essa parceria dos nossos parlamentares em desenvolver essa geração de emprego, de renda para essas regiões e, consequentemente, atrair toda a população do Brasil para o estado de São Paulo, né? E o que é mais interessante, Priscila, é que quando você fala de uma visitação em uma área ambiental, é fundamental que você tenha o acompanhamento do monitor. Tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que mora num centro urbano, São Paulo, Campinas, em grandes cidades, ele está acostumado com uma rotina de barulho, de estresse, digamos assim. E quando você entra numa unidade de conservação, você tem que ter uma mudança. É como se, na medida em que você vai entrando, você vai mudando o teu comportamento. Então, por exemplo, tem locais que não pode ter barulho, tá? Que as aves, elas se assustam e chegam até a fugir dos ninhos e não voltam, matando, digamos assim, os filhotes. Então, é muito interessante a monitoria. Tá? Só para citar, por exemplo, um exemplo, em Iporanga, você não entra no Petar sem um monitor. Então, eles têm 400 monitores.
Uma cidade que tem 4 mil habitantes tem 400 monitores, tá? O ex-prefeito era monitor ambiental. E o prefeito eleito agora também tem muito ligado a essa questão ambiental, ou seja, é a integração do município com o parque estadual na geração de emprego, renda e preservação. Tá? Então, isso é fundamental. Fiz esses dias um passeio, eu nunca tinha feito o turístico ali de Jundiaí, que eu peguei o trem e passei por várias regiões. E eu achei tão interessante, porque exatamente essa sua fala, né, Serralha? As pessoas, elas vão se adaptando e é como se elas virassem uma chave. Até a questão, a preocupação do lixo, de não jogar um papelzinho perto da planta, ou porque tem um animal que pode se alimentar daquele papel e a gente sabe depois todo o estrago que pode fazer. Todo mundo muito preocupado, tudo muito organizado, mas exatamente como você falou, todo o trajeto com monitoria, explicando a questão toda histórica, a questão do meio ambiente, mas orientando, não pode comer aqui, tem que cuidar isso, tem que cuidar aquilo. E automaticamente as pessoas, elas vão se adaptando, né? A partir do momento que você entra num ambiente extremamente preservado, tá? Você muda totalmente o teu posicionamento. Eu sou um usuário do trem e metrô em São Paulo. Então, eu percebo isso, às vezes, no comportamento hoje já nem tanto, mas, por exemplo, um usuário que vinha de trem até a Barra Funda e ia entrar no metrô, tá? Ele jogava o cigarro antes de entrar no metrô, porque o metrô tinha um rigor maior com relação a isso. Então, é o comportamento das pessoas mudando quando você muda de um ambiente. E é o que acontece com o meio ambiente. Você fez menção aí ao circuito das frutas, né? Também servido, você pode ir de trem até Jundiaí, tem um passeio turístico oferecido pela CPTM, tá? E lá você tem toda uma visitação, degustação. E o pessoal faz questão de manter o ambiente limpo, que é exatamente para mostrar que é necessário e é possível a convivência com um ambiente limpo, com um ambiente bem preservado. E a gente sabe que quando a gente participa de uma atividade de ecoturismo, a gente volta assim mais leve para a cidade, para agitada, né? Bateria recarregada. Você realmente desestressa, tá? Eu acho que deve ser muito semelhante, por exemplo, aquela vontade de tomar um banho de mar, né? Você entra, quando você sai do mar, parece que você passou por um scanner que ele te limpou dos pés à cabeça. Exatamente. E a sensação... E uma das coisas que eu acho muito interessante quando eu tenho a oportunidade de ir, tá? Por exemplo, o Bosque Vermelho em Campos do Jordão, que é algo que as pessoas quase nem sabem onde fica e fica um pouco à frente, praticamente integrado no Horto Florestal de Campos do Jordão, é ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio. É, assim, uma coisa que te transporta. Você não escuta absolutamente nada, além do canto dos pássaros. Para quem mora na cidade, isso é um presente que você tem, é um reencontro com você na natureza. E nós falamos sempre que nós, aqui, o pessoal que trabalha na Alesp, os nossos parlamentares, todos nós somos muito privilegiados de ter o Parque Ibirapuera aqui em frente, né? Que não tem um ecoturismo intenso por causa da cidade e tudo mais, mas tem diversas atividades, né? Que dá para tirar um momentinho ali, de repente, na semana e dar uma desestressada, um contato com a natureza, né? E é interessante, é como se você tivesse uma chave, né? Tá? Você sabe que se você sai da Assembleia, você atravessou a avenida, você está dentro de um parque. Então, parece que você se prepara para atravessou a avenida, você já começa a desligar. Tá? E aí, a hora que você entra, talvez até o teu passo de caminhada diminui para você ir começando a relaxar um pouco, a se integrar ao parque que está oferecido. A mesma coisa no Parque Vila Lobos, exatamente, que é sensacional. Então aí, ótimas dicas para você que está planejando o final de semana ou planejando as férias, mas não vai conseguir sair da capital. Tem muitas atividades na capital. Vai conseguir dar uma fugidinha curta, região metropolitana, grande ABC. Você vai encontrar aí um momento de turismo, ecoturismo, próximo da sua casa, da sua região. E fica aí o convite, a gente sabe do trabalho intenso dos nossos parlamentares e também do governo de São Paulo, unidos
para construir cada vez mais o nosso turismo e crescer mais aí os números com ecoturismos. As dicas do Serralha aí nessa sexta-feira. Muito obrigada mais uma vez. Você sabe, as portas aqui estão sempre abertas para suas dicas, suas orientações, suas notícias. Eu agradeço a oportunidade. Tem muita coisa para falar, né, mas o tempo acaba sendo um pouquinho escasso. Mas a população de São Paulo está muito bem servida de opções, tá? É só dar uma pesquisadinha no próprio site da Secretaria de Turismo e Viagens, você vai encontrar muita dica bacana para poder aproveitar o final de semana. E olha só, a gente vai... Muito obrigada mais uma vez, Serralha. A gente vai para um rápido intervalo, porque a sua participação é muito importante no nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista. E antes da gente ir para o intervalo, mais uma dica aí, ó. Você acompanha imagens da cidade de São Carlos, no centro-leste do estado. E olha que interessante, em 2006, São Carlos foi a primeira cidade da América do Sul a ter o maior número de profissionais com o título de doutorado. Entre as universidades da região estão a Federal de São Carlos, né, a USP, o Instituto Federal e a FATEC. Olha só que bonito e com certeza a gente sabe que São Carlos também tem muito ecoturismo. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Eu espero você. Até já! Eu falei que era rapidinho, já estamos de volta com a Alesp em Pauta, primeira edição, agora 9h40, sextou. Sextou, mas a gente não pode deixar de se preocupar com a economia. Então agora o nosso assunto é economia. Uma parceria entre as Secretarias Estaduais de Cultura e Desenvolvimento Econômico garantiu em 2024, no ano passado, que 103 empresas realizassem negócios internacionais, através do programa Criative SP, ou Criative São Paulo, como você preferir. Então a gente vai conversar com a Júlia Salu, ou Salu, depois a Ju me explica como é que é o sobrenome dela, a gerente internacional do Invest SP. Ju, obrigada, bem-vinda, feliz 2025. Obrigada, Priscila. É Júlia Salu mesmo. Salu, falei de certo primeira. então, ó. Ju, a gente sabe da importância desse programa, a gente já conversou com vocês aqui diversas vezes na programação da Rede Alesp e o quanto ele se torna mais importante quando amplia para fronteiras internacionais, né? A gente, aliás, é um ótimo momento para falar disso, né? O Brasil sendo premiado internacionalmente pelo seu cinema. A gente entende e acredita que a economia criativa é um dos principais vetores de desenvolvimento econômico também. É um setor que emprega pra caramba, é um setor que move quase 4% do PIB do estado de São Paulo. Então, a gente precisa ter um olhar super atento. E quando a gente vai para a esfera internacional, a gente está falando de um volume de negócios muito maior. A gente está falando, obviamente, de moedas que valem muito mais do que a nossa, a gente está falando de investimentos em dólar, investimentos em euro. Então, a gente está falando sempre de muito dinheiro. A gente, só para você ter uma ideia, desde que o Creative São Paulo nasceu, lá em 2022, a gente já está em mais de 1,5 bilhão de reais de negócios gerados para essas empresas que a gente apoia por meio do Creative São Paulo. Então, a gente está falando de desenvolvimento econômico, de empregabilidade, foram mais também de 22 mil postos de emprego que foram impactados por esse programa. Então, a gente está falando de uma cadeia muito ampla, que é a economia criativa. A gente fala do audiovisual, a gente fala do mercado editorial, a gente fala da música, a gente fala de inovação, a gente procura cobrir o máximo de pautas possíveis dentro da economia criativa. Como é que foi essa ideia de expandir internacionalmente? A gente já sabe do trabalho de vocês, não só no estado de São Paulo, mas que é reconhecido no Brasil. Outros estados, inclusive, já se inspiram no que vocês fazem aqui no estado de São Paulo. Mas como que surgiu essa ideia, essas oportunidades de fazer a questão para o internacional? A gente vinha conversando sobre isso com a Secretaria da Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a gente via que os produtores da economia criativa ficavam aqui em São Paulo e a gente não conseguia gerar tanta oportunidade de negócios para eles no exterior. Uma barreira básica para você ir para uma missão internacional é o recurso para você comprar uma passagem aérea. Quando a gente vai para o mercado internacional, não tem jeito, é um investimento muito alto.
sempre vai ser. Você precisa comprar uma passagem para a Europa, uma passagem para os Estados Unidos. Então, isso demanda um recurso muito alto. E aí isso era uma barreira, obviamente, as grandes empresas tinham capacidade de ir, mas as pequenas e as médias tinham muita dificuldade. Então, a gente costurou esse programa de forma que a gente não só apoie financeiramente as empresas para que elas possam ir para essas missões. Essa é uma barreira que vale para qualquer outro setor, não é só a economia criativa. A Invest São Paulo trabalha com todos os outros setores também. E a gente vê que isso é um óbvio comum que a gente tem. Então, a gente estruturou um programa que arca com metade dos custos que essas empresas têm, passagem aérea, hospedagem, a credencial para o evento. Às vezes, a credencial custa mais de $1.000. Então, é um investimento muito alto que o empresário tem que fazer para ir para essas feiras. E por que o empresário vai para essas feiras? Essas feiras, elas geram oportunidade para eles falarem com investidores, com outros parceiros, com distribuidores, quando a gente está falando do audiovisual, geram oportunidade para vender a economia criativa de São Paulo no mundo. Então, a gente está sempre falando de negócios, por isso a gente não fala só cultura, a gente fala economia criativa. Sim. A indústria criativa vai para fora para vender, tal como a gente vai vender a nossa carne, que o Brasil é top exportador de carne, a gente vai vender também os nossos produtos culturais. E é por isso que a gente fez esse programa, arcando com metade dos custos, mas também dando uma capacitação para que todas as empresas que vão estejam preparadas quando elas vão para essa missão. A gente não só dá dinheiro, a gente dá capacitação, treinamento e durante a missão a gente gera oportunidades para eles fazerem negócios. E é importante essa fala da Júlia para a gente ter noção, né? A gente que acompanha, não participando diretamente, mas as notícias, o trabalho do pessoal, da importância, que é isso que ela fala, né? Não é só a cultura, é a questão da economia, é geração de renda, é geração de emprego, é dinheiro que vai, volta, gira. Todo mundo sai ganhando, né, Júlia? Exatamente, é isso, é trazer dinheiro para a nossa economia, é gerar emprego. A economia criativa tem uma cadeia muito longa, então tem o cara que faz o figurino, tem o maquiador, tem toda a equipe que está aqui nos bastidores, isso tudo é economia criativa. Então, a gente foca em dar mais oportunidade para que cada empresa possa gerar, de fato, mais empregos para o nosso estado, que é para isso que a gente atua. E aí, nesse sentido, a gente sempre conta muito com o apoio dos nobres deputados aqui da casa. A gente precisa sempre expandir esse trabalho para o interior. É óbvio que quando a gente fala das empresas de economia criativa, a gente ainda tem uma grande concentração aqui na capital e por isso a gente tem feito um esforço e contamos com o apoio da Assembleia para levar isso para o interior, para que a gente também possa gerar mais emprego no interior. Tem algumas regiões que já estão bem desenvolvidas, mas a gente busca cada vez mais fomentar essas outras áreas do estado. Júlia, e essas empresas, elas são selecionadas? Como é que elas fazem esse contato com vocês da necessidade de ir para o exterior, para participar do evento X, enfim, como é que funciona? A gente tem uma chamada aberta, aliás, no nosso site, no site da Invest São Paulo, tem um chamamento aberto para todas as missões do primeiro semestre. A gente já tem divulgado, a gente vai agora, daqui a um mês, a gente está indo para Berlim, para o Festival de Cinema de Berlim, que tem um mercado muito importante para o cinema internacional. A gente tem lá 5 missões que já estão abertas para inscrição. As empresas se inscrevem falando sobre o histórico delas, falando sobre o que elas querem fazer nesse evento, qual é a agenda de negócios que elas pretendem fazer. E aí a gente tem uma comissão que avalia todas essas inscrições. A gente já recebeu mais de 1.000 inscrições ao longo do programa. E aí a gente avalia essas inscrições e seleciona 10 empresas sempre. Em cada uma das missões a gente apoia 10 empresas diferentes. Lembrando que isso que a Júlia falou é expandido para empresas de todo o estado de São Paulo, não empresas somente da capital. Você que está nos acompanhando pela TV ou pela internet, pode achar, minha empresa é de Taubaté, eu não consigo. Consegue sim, como a Júlia bem disse, no site ali você vai ter todas as informações e já tem 5 missões agendadas. A expectativa para esse ano, acredito eu, que a gente sabe que, claro, obviamente com a parceria da nossa Alesp, é expandir para que esse número de 100 dobre? Como é que vocês estão trabalhando com isso? A gente tem quebrado recordes todo ano. A gente acabou de divulgar, né? Como vocês viram o resultado do ano passado, a gente fez mais missões, levou mais empresas. Obviamente, a gente faz um esforço grande em termos de economia orçamentária para que a gente possa, de fato, investir e apoiar mais e mais empresas. E a expectativa esse ano é que a gente também consiga apoiar mais.
Como você bem falou, a gente está tentando trazer o interior e a gente conta muito com o apoio de vocês, porque o que a gente gosta de falar é assim, o Creative São Paulo não é para as empresas grandes, não é só para quem já está acostumado com a seara internacional. Você que está aí, que tem a sua produtora, que já está fazendo alguma coisa, procura a gente, porque tem espaço, tem empresas que nunca tinham ido para uma missão, que foram com a gente pela primeira vez e que fizeram negócios. O programa, ele tem essa vocação de juntar veteranos e novatos. Então, a gente traz essa junção porque um ajuda o outro. Sim. Quando está numa feira internacional, a gente pega na mão dessas pessoas e leva para que eles, de fato, consigam fazer negócios. Isso é muito importante. A gente sabe que o nosso estado vai muito à contramão do país e de algumas regiões do mundo, né? A gente está com desenvolvimento pleno na economia, geração de renda, geração de emprego, investimentos. A gente até vem noticiando, e ontem a gente fez um destaque importante aqui também, da abertura de empresas em São Paulo, né? O número recorde de empresas abertas, muito na contramão, né? Exatamente. E aí a economia criativa tem sido um desses grandes geradores e criadores de novas empresas. A gente está falando aí do setor de games, que gera muito emprego e que tem sido cada vez mais destaque. Você fala, o setor de games, por exemplo, hoje ele gera mais negócios do que o setor de cinema e música juntos. Então, a gente, fazendo esse trabalho aqui em São Paulo, abrindo mais empresas, a gente tem investido cada vez mais por meio de outros programas da Secretaria, também fomentar programas de formação, de difusão da economia criativa e aí, juntando cada um desses programas, a gente tem esse resultado incrível no estado de São Paulo, com mais emprego, mais empresas e uma facilidade, né? Isso também é o resultado de um trabalho que o Estado fez para facilitar a vida do empresário. Hoje você abre uma empresa com muito mais agilidade, muito mais rápido, com menos barreiras, uma série de programas que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos. E quando a Júlia traz esse exemplo do games, é um dos setores, né, uma das atividades, a gente pode dizer, dentro da cultura que precisa ter um contato com outros países, com outras pessoas, com outras empresas, até para que a gente consiga se desenvolver melhor, próximo ou melhor do que o exterior oferece, né, Júlia? Exatamente, Pri. A gente busca, durante essas missões, não só, obviamente, vender o que a gente já tem feito, mas também conhecer as melhores iniciativas dos outros países. A gente vai para os Estados Unidos, obviamente, pioneiro nessa área de games. A gente vai para o Japão, que também desenvolve muitos games. A gente pensa sempre em Nintendo, Mario Bros. Isso aí, os japoneses são pioneiros nesse setor. E a gente vai lá aprender o que eles estão fazendo e como a gente também pode fazer. A gente tem talentos incríveis aqui no nosso país, aqui no estado de São Paulo, e a gente vem exportando mão de obra. Isso é interessante por um lado, mas a gente quer que eles fiquem aqui, que eles possam trabalhar aqui, que tenham oportunidade para eles serem muito bem remunerados e tenham empregos interessantes aqui no nosso estado também. Mas a gente vê que o brasileiro é criativo, o paulista sabe fazer negócios, então a gente combina vários elementos aí, quando a gente vai lá para fora e traz as inovações deles, é uma combinação maravilhosa. Ai, que ótimo. Então, como a Júlia já adiantou, 5 missões, então se você está nos acompanhando da capital, Grande ABC, região metropolitana, interior do estado, entra lá no site, eu vou pedir para a Júlia explicar o caminho para você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Acessa lá o nosso site, www.investesp.org.br. Lá vocês vão achar as informações pelo Creative SP. E aí vocês vão acessar todas as informações das missões que estão abertas. Júlia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A gente tem falado do Creative aqui já algumas vezes. A gente fala muito do Invest SP, a gente sabe de muitas possibilidades aí para a população. As portas estão sempre abertas para vocês. Obrigada, Pri. Obrigada pelo convite. É uma honra poder divulgar esse programa e trazer mais oportunidades para São Paulo. Volte sempre. Tem muita coisa aí para 2025. É isso. Vamos lá. Obrigada. E você, está nos acompanhando em casa, no trabalho, está no celular a caminho do trabalho de alguma atividade? Participe, porque a sua participação é muito importante no nosso programa. Por isso, acesse as redes sociais da Alesp e fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo Paulista. E antes da gente ir para o intervalo, vou mudar de câmera aqui para mostrar para vocês aí, imagens da cidade de Jacareí, no Vale do Paraíba. A cidade tem 240 mil habitantes e olha que interessante, uma das histórias da origem da cidade conta que o nome Jacareí surgiu porque a cidade tinha muitos jacarés.
Se você é de Jacareí, informa pra gente aí, já viu algum jacaré de pertinho? Manda imagem, andando pela rua, numa mata aí. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Agora são 9h52. Eu espero você. Até já. Eu falei que era rapidinho, agora 9h54. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, primeira edição, sextou. E agora nós vamos até o Museu da Língua Portuguesa. Eu vou até mudar de câmera, porque vai aparecer aqui a Nani Cox, porque o Museu da Língua Portuguesa sempre tem muitas atividades bacanas. Mas no mês de janeiro está com uma programação especial. A Nani Cox já está lá. Tem diversas oficinas, muita imagem, muita atividade, muito colorido. A Nani de rosa, linda como sempre, mas com esse rosa ficou mais bonita. Eu adoro falar com a Nani, porque a Nani sempre começa falando conosco com esse sorrisão. Nani, seja bem-vinda e fala pra gente o que tem esse mês no Museu da Língua Portuguesa. Bom dia, Priscila Doroche, bom dia a todos. Muito bom também falar com vocês nesta sexta-feira, trazendo inclusive uma dica cultural, né? Você falou aqui que eu tô de rosa e combina um pouquinho aqui com o nosso ambiente, porque é um ambiente muito colorido, voltado para as crianças de todas as idades, que é uma programação, como você disse, estação das férias, né? Estação férias, aliás, para aproveitar esse mês de janeiro que as crianças estão em férias e curtir aqui diversas atividades lúdicas com o Museu da Língua Portuguesa e com essas atividades que são acompanhadas de perto pelo grupo Pé de Brincadeira. E eu estou justamente aqui com a idealizadora do Pé de Brincadeira, a Alejandra Pinel, que vai dar todos os detalhes aqui, porque são muitas estações, Priscila. Eu estou vendo aqui pelo menos 4 estações, mas eu sei que tem mais, que deve estar vindo daqui a pouquinho. Então, Alejandra, obrigada por receber a gente aqui. Queria que você me contasse um pouquinho quais são as atividades que tem nessa estação aqui que está aqui do nosso lado. Bom dia, pessoal. Então, olha, essa instalação sensorial, ela foi pensada, a gente batizou como Brinca Aqui, Brinca Colar, porque ela traz os brinquedos populares do Brasil, mas principalmente do Nordeste, né? Então, vocês podem ver aí o Mané Gostoso, os bonecos de mamulengo, o boi. Ali em cima a gente tem uma cobra coletiva para as crianças brincarem também, que vai ser um sucesso, tenho certeza. E essa instalação, nós pensamos nela em diálogo com a exposição Vidas em Cordel, né? E a gente traz um pouco desse mundo encantado dos mestres de mamulengo, dos mestres das brincadeiras, das manifestações culturais do Nordeste e também do Norte, é claro, né? Bom, a gente segue por aqui, Priscila, até só para que todo mundo saiba, né? O Vidas em Cordel é uma exposição que está aqui do ladinho. A gente já falou dela aqui na nossa programação, uma exposição muito legal que conta a história de grandes personalidades, não só conhecidas pela nossa sociedade, como personalidades muito conhecidas no próprio entorno ali delas, que são pessoas famosas ali, mas no entorno delas, na comunidade delas, e que tiveram muita importância para a vida de uma sociedade que tem as vidas contadas aqui em Cordel. Também uma exposição muito bacana, inclusive vai até o dia 16 de fevereiro aqui no Museu da Língua Portuguesa. A gente vai continuar então aqui no Estação Férias. A Alejandra ia contando aqui, a gente segue para essa segunda estação, que é uma estação aí também que é manual, né? Exatamente. Essa é a nossa instalação sensorial Entre Fios, Entre Laços, que ela traz aqui a possibilidade para o público experimentar as tramas com os fios, né? Então, nós temos as paredes de bordado, nós temos os bastidores que eles podem tirar, né? Tudo que está aí na instalação que vocês estão vendo amarrados com os fios, saem. Então, as crianças, os adultos têm acesso a esse material. E a nossa equipe de arte brincantes, arte educadores, estarão aqui para auxiliar nesse processo
como que pode ser feito um bordado, de como pode ser feita uma costura, um alinhavo. A gente também vai ter aí um tricô de dedo, que é um sucesso, todo mundo gosta muito. E algumas referências de brinquedos de crochê ali que vocês podem ver. Nós temos alguns fantoches, algumas toucas, né? Que foi elaborado especialmente pelo artista plástico Thiago Rezende, né? Que cuida dessa parte das linhas com a gente, né? Depois eu... Mostra ele também. Olha, Priscila, eu vou mostrar aqui para o pessoal também o que a Alejandra falou, né? Porque tem essa tela aqui que as crianças vão poder brincar, vão poder fazer toda essa parte aqui do bordado, mas também tem isso aqui que é, como é que chama mesmo, Alejandra? Bastidor. Bastidor, esse que é o bastidor, então as crianças também vão poder, ó. Inclusive, é importante a gente mostrar isso daqui para os pais que estão acompanhando, se tiverem algum tipo de preocupação, não precisa ter, porque a agulha aqui, ela é bem segura, ela não é aquela agulha pontuda de metal, então também pensando nisso, na preocupação com a segurança, já que voltado para as crianças. E olha, a gente vai chegar agora, Alejandra, em um que eu achei... talvez a estação mais divertida aqui, depois de uma que vai abrir só aos domingos, que a gente conta daqui a pouquinho, Priscila. Mas é a estação, então, da música, né? Tem um nome também. Essa instalação sensorial toca tudo, né? Porque a gente colocou alguns objetos ali para justamente dar essa ideia de que tudo a gente pode tocar. Claro que a inspiração maior é ali do nosso querido mestre músico Hermeto Pascoal, né? Então vocês podem reparar que tem ali as colheres, as canequinhas, alguns instrumentos percussivos também que são indispensáveis nas brincadeiras populares, né? Como o chequerê, os tambores, os cachixis, né? E quero também salientar que esses instrumentos aqui, ó, eles serão confeccionados nas oficinas que nós teremos durante a semana. Então, que nem esse daqui que tá... Esse daqui com o que é o material desse daqui? Esse daqui é conduíte, né? Revestido com chita e nós colocamos aqui umas sementes dentro para trazer esse barulho. Essa daqui é a roda de chuva, tá? E aí aqui também nós temos um caxixizinho feito com material reciclável. Porque durante a semana, de terça a sexta, em 2 horários, nós vamos oferecer oficinas para o público de recreio nas férias, mas também para o público espontâneo. Então, das 10 ao meio-dia e das 14 às 16, a Caçula Brito e o Leandro Batuque, que são os brincantes oficineiros da nossa estação, estarão aqui para ensinar o pessoal a fazer instrumentos percussivos, bonecos de luva, mini estandartes, vivências corporais. Então, olha, só vir acompanhar aí na programação que vai ser sucesso. É importante ressaltar, né, Alejandra, porque é uma programação gratuita, as crianças podem vir aqui brincar de terça a domingo, num período até grande, né, das 10 horas da manhã até as 5 da tarde? Isso mesmo, das 10 às 17, é faixa etária livre. Se você tem um bebê, pode vir, porque aqui também tem bastante disponibilidade para os bebês brincarem. Se você tem uma criança maior ali na fase da pré-adolescência, também vem, porque vai ser assim um momento em que todos vão poder interagir, sair um pouquinho das telas, né? Pegar um pouco nos brinquedos, lembrar como é que brinca, essa sensação sensorial. Então, pode vir todo mundo, que todo mundo é muito bem-vindo. Alejandra, você falou dessa questão, né, de sair um pouco das telas. Então, eu queria falar até dessa parte pedagógica da exposição aqui, dessa parte lúdica também. Então, a importância de trazer as crianças, que elas tenham esse espaço, que elas possam brincar, que elas possam ter a imaginação, né? Porque a gente viu ali os bonecos naquela primeira estação, tem ainda aquela cobra gigante que as crianças entram por baixo. Então, qual a importância de ter esse tipo de espaço e essas atividades? O que elas incentivam no imaginário de uma criança? Olha, então, trazendo um pouco da minha infância, né, que eu brincava na rua, não tinha muito essa questão do horário para parar a brincadeira, né, era uma continuação ali. Então, nós queremos com essa instalação, com esse projeto aqui do museu, convidar as crianças a terem essa sensação, né, do que é esse brincar livre, à vontade, pegando nos brinquedos, aprendendo como que se brinca, vamos dizer assim, né, porque afinal
de contas, essa questão das telas acaba reduzindo um pouco essa questão das manualidades, por exemplo, né? Dessa experimentação da costura, que é tão gostosa, de depois você ir para sua casa fazer uma roupinha de boneco, ou então de tocar um instrumento, seja como for, né? Para sentir o ritmo pulsando no corpo. Então, a gente convida todos para virem para essa experimentação sensorial, justamente para que eleve essa cultura da infância que está um pouco estacionadinha aí pelas questões das telas, né? Então, olha, pessoal, vem que aqui a brincadeira é garantida. Além de tudo isso que vocês estão vendo, a nossa equipe brincante também vai estar batendo corda, pulando elástico, que eu tenho certeza que muitos adultos aí vão tremer o coração quando vê o elástico, entre outras brincadeiras, peteca, amarelinha, pode vir que vai ser sucesso. Você falou dessa parte dos adultos, né? Você falou do elástico, me desbloqueou aqui diversas memórias. Então, os pais também, eles vêm pra cá, eles não vão só deixar a criança brincando ou brincar com a criança, mas eles também vão poder brincar. Exatamente. A proposta aqui do museu é que o adulto acompanhante dessa criança faça parte da brincadeira, né? Nós não temos aqui disponíveis uma equipe que vai, vamos dizer assim, brincar com as crianças. Pelo contrário, vão facilitar, mas também interagindo com os adultos, né? Nosso maior desejo é que os adultos responsáveis brinquem com a criança, porque olha só que maravilha, não só as crianças terão oportunidade aí de estar em contato com os brinquedos, como os adultos também, né? Afinal de contas, todo mundo quer brincar, né? Alejandra, muito obrigada por receber a gente aqui. Priscila, a gente vai continuar aqui pela exposição ainda tem muita coisa para mostrar. A gente volta ao longo aqui da programação e eu volto com você aí nos estúdios, inclusive com essa imagem aí, né? Sexta-feira é a estação aqui do descanso, essa daqui dessa exposição aqui, dessa brincadeira do Museu da Língua Portuguesa. Que delícia, Nani. Eu também remeteu à minha infância o elástico. Vou até confessar para vocês que às vezes eu ainda faço a brincadeira do elástico com a minha afilhada de 10 anos. Mas olha só que capricho, que delícia essa estação. Aproveita aí por nós, Nani. Um ótimo final de semana. E você, continue com a programação da Rede Alesp. Sextou, um ótimo final de semana. Esta edição do Alesp em Pauta, a primeira, fica por aqui. Continue então na programação da Rede Alesp. A gente se encontra. Até mais. Tchau.